Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo, advogado, especialista em gestão de condomínio, Dr. Tiago Badaró, para a gente ter uma conversa hoje. Eu estou aqui com meu amigo Paulo Papini, especialista em processo civil, advogado também, e hoje a gente vai falar um pouco mais de condomínio para vocês. E hoje o assunto que a gente elegeu para conversar aqui no canal do Paulo é sobre pet em condomínios, não é, Paulo? Exatamente. O que ele pode fazer? O que pode ter? O que não pode ter? Como é que funciona? Bom, só fazer uma pequena introdução. Hoje o Brasil é reconhecido como o quarto país em quantidade de pets dentro de apartamento. Então, diante dessa grande quantidade de animais dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, né, e casas também entram nesse quadrante, existem uma série de situações, tanto extrajudiciais como judiciais, que acabam causando aí, às vezes, conflitos com moradores, com síndicos, com gestores condominiais. O que pode ser feito, né? Geralmente a gente recomenda que o condomínio tenha uma convenção e um regimento interno que possa legislar sobre a forma que aquele animal é conduzido nas áreas comuns do condomínio. Por exemplo, uma guia um pouco mais apertada, em determinada área comum do condomínio, a utilização do elevador de serviço, por exemplo, como o único meio de descida ali para o animal, né, junto com o morador, a utilização de focinheira, que também é muito comum, né, isso para animais de maior porte, sim, né, sim. ou raças mais violentas. Exatamente. Isso é extremamente interessante para o condomínio ter um pouco mais de segurança e não estar infringindo de nenhuma forma o direito de propriedade, que aí é reconhecido dentro da jurisprudência com a posse do animal. O que não pode ser feito é o seguinte: utilizar esses meios normativos, como a própria convenção e o regimento interno, para lesionar o morador, né, para impedir que ele exerça o seu direito de propriedade com o animal. Por exemplo, fazer com que o morador carregue no colo um animal acaba sendo inviável. A própria jurisprudência, as jurisprudências hoje elas são muito incisivas em determinar que isso não pode ser feito. Porque daí imagina um exemplo. Um animal de 40 quilos, né? Exatamente. Imagina uma senhora, de repente, mais idade, tem um cachorro um pouco maior, ela não tem estrutura física para aguentar o animal, né? Ou, de repente, impedir que o animal ele tenha acesso a determinada área que seja essencial para a passagem, para a saída do condomínio. Então, tem que ter muito cuidado para que esse tipo de situação não aconteça, porque pode causar aí um prejuízo para o próprio condomínio, tá? O condomínio, via convenção, pode proibir que os moradores tenham animais? Não. Essa é uma pergunta importante. Com certeza, com Essa é uma certeza. pergunta importante. E talvez seja a pergunta mais feita aí dentro desse assunto de animais dentro de condomínio, mas o condomínio não pode proibir a existência de animais dentro do condomínio. Como eu disse, ela pode limitar o trânsito animal dentro da área comum, né? Então é permitido que, obviamente, dentro das ressalvas aí, com relação à legislação ambiental, que possa ter um animal no condomínio. E a gente falando mais de forma corriqueira do cachorro, pode ter, e a convenção não pode ter esse poder de proibir, não. Existe alguma limitação, Tiago, de volume, limitação legal, quero dizer, de volume barra tamanho de animais por apartamento, por morador, por unidade? Claro, legalmente não existe uma legislação específica que preveja quantos animais podem viver num apartamento, né? E por óbvio, o bom senso ele tem que ser colocado como um parâmetro principal para a gente poder ter animais no apartamento. Tenho colegas que moram em apartamentos pequenos, tem 2 cachorros e não causam nenhum incômodo. Tenho colegas que moram em apartamentos maiores, tem 3 cachorros grandes e já causam algum tipo de incômodo dentro do apartamento. Então, assim, independente do tamanho, hoje não existe uma legislação específica que fale qual que é a quantidade certa de animal ou que determine a quantidade mínima de animais ou máxima para ter dentro de um apartamento. A grande questão é, a legislação ela não permite que o condômino que tem animal cause algum tipo de transtorno na vida do próximo. Então, o cachorro que late muito, o cachorro que pode ser perigoso e atacar uma outra pessoa, isso é muito perigoso e a convenção ela pode criar meios para proibir isso. Para proibir esse tipo Exatamente. de comportamento, vai antissocial, eu diria, né? Exatamente. Não é nem culpa do animal, é mais culpa do condomínio. Exatamente. Do dono do animal. Então, assim, a convenção e o regimento interno ela pode criar mecanismos para prever algum tipo de multa para aquele condômino que comete a infração de ter um cachorro que late muito, ou o cachorro que anda sem focinheira, ou o cachorro que anda com uma guia mais extensa. Isso a convenção ela pode ter, mas a proibição do animal ou da quantidade
Não pode ser feito. Limitações dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, né? Exatamente. Como eu disse, o bom senso ele tem que imperar. Então o morador ele tem que ter ele tem que avaliar bem, né, o animal que ele está trazendo para o apartamento dele e o prejuízo que pode trazer para os outros, né? Porque viver dentro de um condomínio é viver dentro de comunidade e às vezes o meu limite sendo transpassado, né, eu acabo prejudicando o próximo. Porque a gente teve um caso uma vez, a gente ganhou esse processo na justiça, que era um síndico, havia uma norma que você poderia transportar o animal por elevador de serviço. Ok. Só que meu cliente morava no 16º andar e o elevador de serviço ficou 3 meses em obra. Ah, perfeito. Aí... O cliente não tinha como transportar no colo. Claro. Ou mesmo que fosse na guia ao lado dele, 16 andares. Dever-se-ia ter uma concessão ali para que ele possa utilizar. E a única coisa que ele postulava, e não era um cachorro tão pequeno assim, era um cachorro de 17 quilos. Claro. Era que ele pudesse colocar o cachorro no colo dele, no elevador social. Para poder transitar com o animal. Exato. Claro. A gente conseguiu anular as multas. Veja, inclusive. Em casos como esse, não sei se foi o caso do seu processo, mas o próprio direito de trânsito do morador, né, em circular nas áreas comuns, quando tem esse tipo de eventualidade, talvez seja um dos principais pontos aí que são invocados, né, quando a gente entra com o processo judicial. A gente já vê casos também no escritório aqui, a gente tem alguns casos que é pleiteado danos morais pela impossibilidade do morador transitar em determinadas áreas que são cruciais para ele atravessar do apartamento dele até a saída. Ele não quer utilizar o prédio, o condomínio, para que ele transite com o cachorro, para que o cachorro possa urinar em determinado local ou fazer sua necessidade. E assim, quer sair do prédio. E a questão é que você falou, né? É razoabilidade e bom senso, porque a história desse meu cliente seria uma outra decisão judicial se ele morasse no primeiro andar. Perfeito, sim. Né? Claro. Seria uma outra decisão judicial. Se eu sou juiz, eu vou lá, peraí, primeiro andar. Desce escada. Você pode subir dessa escada, né? Ninguém vai morrer por isso. Agora, 16 andares. Claro. Né? Foge da razoabilidade. Foge da razoabilidade. É até um risco de saúde. O cliente Totalmente, tinha, sim. na época, uns 57 ou 58 anos de idade. Né? Impossível, né? Impossível. Tá bom? Então, amigos, por hora é isso. Espero ter gostado do vídeo. Semana que vem, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, Thiago? Toda compromisso? Com certeza. Tem 1.150 pessoas assistindo nossos vídeos aqui e tal. Compromisso firmado. Toda segunda-feira estamos aqui. Toda segunda-feira. Vou dar uma senha do canal, te mandar hoje uma senha legal. Do canal. Você pode gravar independentemente da minha pessoa. Maravilha. Tá legal? Em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Maravilha. Então, Thiago, prazer mais uma vez estar aqui. Até a próxima. Deixa eu desligar a câmera.